Então, vamos lá. Então, a gente vai começar agora trabalho de parto, parto e puerpério, que é a segunda parte da aula. Primeira coisa, de acordo com a Diretriz Nacional, né, de Assistência ao Parto Normal, de 2017, a gente considera parto normal aquele parto espontâneo, que não tem nenhum tipo de intervenção, tá? Então, que não foi assistido por fórceps, não foi usado vácuo extrator e não é uma cesariana. Pode ocorrer intervenção baseada em evidência, em circunstâncias, para facilitar esse processo. Então, por exemplo, o parto normal, ele pode ter normal, a intervenção pode ser espontânea ou normal e, às vezes, pode ter alguma intervenção. Claro que quando tem uma intervenção, como uso de ocitocina, ruptura artificial de membranas, o enfermeiro não faz. O enfermeiro ele só faz o parto natural, que é aquele parto sem intervenção, tá? Na verdade entra o parto humanizado, mas na verdade a gente chama de parto natural, né? Que é o parto sem intervenções, sem uso de ocitocina, sem uso de nenhum tipo de... Agora, claro que o enfermeiro ele pode entrar com alívio não farmacológico da dor, que aí seria as massagens, os banhos, né? As tecnologias não invasivas de cuidado obstétrico, que aí entra, que pode entrar. O que acontece aqui? Existe um período chamado de premonitório, que acontece antes do trabalho de parto, que é quando essa queda do ventre, ou seja, a barriga fica mais baixa, quando a mulher começa a sentir essas contrações, que não é as contrações reais, mas é uma preparação, então a gente chama de período premonitório. É aquele período assim, que antecede o trabalho de parto mesmo, que alguns sinais e sintomas que a mulher pode ter. Um deles também é a perda do tampão mucoso, que ou chamado de rolha de Schroeder, que é como se fosse um catarrinho, né, que sai, que a mulher sente na calcinha, que é esse tampão mucoso. Então, isso aí são sintomas premonitórios de um trabalho de parto. Eu trago aqui para vocês uma questão que fala que a portaria de janeiro de 2015 fala que parto normal é considerado o quê? É considerado trabalho de parto de início espontâneo, sem indução, sem aceleração, sem utilização de intervenções como fórceps ou cesariana e sem uso de anestesia geral, raquiana ou peridural durante o trabalho de parto. Ou, parto normal é considerado trabalho de parto de início espontâneo, podendo ser induzido se necessário. Ou, trabalho de parto de início espontâneo, sem indução, se necessário, uso de anestesia geral, raquiana ou peridural. Trabalho de parto de início espontâneo sem indução. Se necessário, acrescentar aceleração sem utilização de intervenções como fórceps ou cesariana. Trabalho de parto de início espontâneo, se necessário, indução, aceleração, utilização de intervenções como fórceps, cesariana, uso de anestesia geral, raquiana, peridural, durante o trabalho de parto. Como eu conversou antes, o que vocês acham? A letra A é o certo, tá? Então, você tem um trabalho de início espontâneo, sem indução, sem aceleração e sem uso das anestesias, tá? Qual é o diagnóstico de trabalho de parto? Eu trago aqui o diagnóstico, né, que é presença de contrações uterinas, que são progressivas. Então, a mulher, ela tem aquela contração que não passa se ela mudar de posição, não passa com o tempo, ao contrário, só vai aumentando com o tempo, então ela é progressiva. Há intervalos regulares, que não diminuem com repouso. Geralmente, é uma contração a cada 5 minutos, em média. Então, em cada 5 minutos, ela tem uma contração, tá? Alguns literatores falam que é uma contração a cada 5 minutos ou 2 contrações a cada 10 minutos. É a mesma coisa, né? O que muda é a forma de se falar. Então, contrações regulares e rítmicas, que geralmente começa-se com uma contração a cada 5 minutos ou 2 contrações, que vai aumentando, né, em frequência e vai diminuindo também esse tempo. Além disso, você pode ter a perda do tampão mucoso, pode ter a rotura das membranas, ou seja, a bolsa pode romper, e tem o apagamento
e a dilatação progressiva a partir dos 4 centímetros. Quem fala isso é Brasil 2016, que traz a nova diretriz, né, de parto normal. Então, o que acontece? Sabe a diferença entre apagamento e dilatação? Você sabe essa diferença? Aqui eu tenho um útero. Ih, ó. Meu Deus! Olha o que eu fiz. Apertei demais. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um colo do útero, né? Não, feioso. Um colo do útero. Aí eu vou aumentar isso aqui. O colo do útero, na mulher que nunca pariu, é assim. É pontiforme, é um pontinho. A mulher que já pariu por via normal, tá? É assim, um tracinho. É a diferença anatômica de um colo de útero de uma mulher que nunca pariu, nulípara, para uma multípara. Eu tive cesárea. Meu Deus. Não, eu manchei uma blusa minha já com essa caneta. Eu tive uma cesárea, meu filho foi cesárea. Mesmo tendo filho, o meu útero é assim, meu colo de útero, porque eu não tive por via vaginal, tá? Então, mulheres multíparas por via vaginal, o colo do útero é assim, é um tracinho. Mulheres nulíparas, ou aquelas que tiveram filho, mas por cesárea, aí é pontiforme, tá? Quando essa mulher, ela tá tendo contração, geralmente essas aqui, rítmicas, né? A gente chama de metrocístoles, que começa a mexer nesse colo de útero, porque a contração de trabalho de parto verdadeiro, ela vai alterar esse colo. O que vai começar a acontecer? Esse colo, ele vai começar a dilatar. Até chegar 10 centímetros. Tá? Isso é dilatação. É abrir o buraquinho do colo do útero. O que é o apagamento? O colo do útero, ele, aqui embaixo, ele é mais espesso. Ele é espesso. Então, eu preciso afinar essa região, afinar isso aqui, para conseguir ter a dilatação e também ficar mais fino. Vamos dizer que isso aqui esteja assim, ó, mais grosso. Eu preciso fazer com que isso aqui comece a afinar, para que fique mais fino e mais aberto, para a criança nascer. Então, o apagamento é realmente esse afinamento, né? Aqui acho que tem uma imagem, deixa eu ver se tem imagem aqui. Não, não tem. Mas seria esse afinamento mesmo. Quando a gente pega uma massa e a gente vai começando a abrir, a massa às vezes é aquela maçaroca assim. Você começa a passar, abrir, vai ficando fina até sumir. É o que acontece com o colo também. Ele tem que ter o apagamento e a dilatação. Em mulheres que nunca pariram, o que acontece? Primeiro tem o apagamento para depois dilatar. E nas multíparas acontece concomitante, por isso é mais rápido o trabalho de parto em mulheres que já pariram. Qual é a diferença entre trabalho de parto verdadeiro e trabalho de parto falso? O verdadeiro, muco róseo, que seria o tampão mucoso. No verdadeiro, ele está presente e ele não vai ser liberado porque não tem alteração na cefterina. No trabalho de parto falso, desculpa, falei errado. Verdadeiro, ele está presente, existe um muco róseo que está saindo e tende a aumentar esse muco, isso não é o tampão mucoso, esse muco róseo é um muco que sai da glândula vaginal. Ele está presente e tende a aumentar na medida que vai tendo a dilatação. Vai estar dilatando, vai sair mais muco. No falso, não aparece porque o colo não sofre alterações. Então, você não tem a presença desse muco róseo. Contrações uterinas. No verdadeiro, é regular e progressiva. Vai aumentar conforme vai passando o tempo.
No falso, ela é irregular. Vem uma dor agora, vem uma outra dor depois, que a gente chama de contrações de treinamento, ou Braxton Hicks. Modificações cervicais. No verdadeiro, sim, essa cervix vai modificar. No falso, não vai modificar, porque não tem dilatação. A dor, no verdadeiro, é uma dor que irradia da lombar para a região anterior. No falso, é uma dor aqui, ó, na barriga mesmo, uma dor no abdômen, que quando ela muda de posição, às vezes melhora. No verdadeiro, não. Ela pode mudar de posição que não vai melhorar. A diretriz fala o seguinte, a tricotomia, que é a raspagem dos pelos, ela não deve ser mais realizada. Também não deve ser mais realizada a amniotomia, que é quando pegava um amniótomo e estourava a bolsa, que o médico fazia isso, para fazer essa indução. Também não é recomendado. Assim como, né, não deve ser mais realizado o enema, que era antigamente a lavagem intestinal. Antigamente se fazia isso, hoje não se faz mais. As mulheres de parto podem ingerir líquidos. Isso aí é uma diretriz nacional de assistência ao parto normal. Mas o ideal é que seja soluções isotônicas no lugar até de água. Mas muitos médicos são contra isso aqui. Eles falam que tem que ficar dieta zero, não pode beber água. Mas a própria diretriz fala que pode. Claro, líquidos claros, né? Não vai dar um café, Coca-Cola para a mulher. Mulheres em trabalho de parto que não estiverem sob efeito de opioides ou não apresentarem fatores de risco iminente para uma cesariana, que seja anestesia, ela pode até ingerir uma dieta leve, uma sopa, né? Até pode. Opioide é uma medicação para dor, são medicações muito fortes, né? São os opioides. Se ela não estiver usando isso, ou não estiver em risco de uma cesariana, ela pode utilizar uma dieta. Mas opioide é um fármaco, tá? É uma medicação para dor, muito forte. A avaliação do bem-estar fetal deve ser feita auscultando esse batimento, né? Deve-se realizar a ausculta antes, durante e após a contração. E é comum que quando a mulher está contraindo, o batimento fique mais lento, porque está contraindo, está apertando, vai ficar, e depois volta ao normal. Mas é importante estar acompanhando esse batimento. Se tiver aceleração ou desaceleração, tem que ser registrado. Não pode realizar exame especular se o diagnóstico de ruptura de membranas for evidente. Então, não vai botar lá espéculo para poder avaliar esse canal vaginal, não. Evitar toques vaginais sempre. Toda hora vai lá tocar a mulher, isso não é indicado, né? 60% das mulheres com ruptura precoce das membranas em trabalho de parto dentro de 24 horas. Então, às vezes, a mulher chega lá com a bolsa, rompeu a bolsa. Aí já acha que vai parir daqui a 2 horas. Ela pode demorar até 12 horas para poder entrar em trabalho de parto, tá? Até 24 horas que a literatura fala. A indução do trabalho de parto, ela é apropriada dentro das 24 horas após a ruptura. O que isso acontece? Às vezes a bolsa rompeu e aí o médico, se está vendo que assim, que o enfermeiro pode ficar com essa mulher. Mas se você está vendo que está passando o tempo e essa criança não está nascendo, vai chegar uma hora que você vai ter que passar para a medicina para fazer esse parto. E o médico, ele vai entrar com a indução, porque não está nascendo, vai entrar com a indução. Mas tem que ser uma indução feita dentro das 24 horas. Ela não pode passar mais de um dia com a bolsa rompida, porque isso pode ser risco de infecção. Tá? Se o trabalho de parto não se iniciar dentro das 24 horas após a bolsa estourar, a mulher deve ser aconselhada a ter o parto em uma maternidade baseada em um hospital que tenha uma neonatologia. Ou seja, o risco desse feto precisar ir para uma neo é muito grande. Tá? Sim. Em relação a ter, tipo assim, tá lá na hora de parir, né? E o neném. Tem médicos que rasgam. Não, então, a episiotomia, ela é contraindicada, a gente vai ver. Ela é contraindicada. Ela é contraindicada. Eliminação de mecônio. Sabe o que é mecônio? Fezes desse feto. Ah, Lívia, mas a mulher está expelindo mecônio, ou seja, fezes desse feto. O que a gente faz? Tem que monitorizar esse feto para poder ver se está tudo bem, né, com esse feto.
diante de uma eliminação de mecônio. Então, se você está vendo que está eliminando mecônio, vai avaliar como está esse feto. Bem-estar, porque ele pode entrar em sofrimento por conta do mecônio. Ele está evacuando dentro dessa mulher, né, da mãe dele, dentro do útero. Não existe evidência para fazer cesariana. Tipo assim, tem mecônio, logo cesárea. Não precisa. Só você precisa ter um controle também desse bem-estar fetal. E também avaliar também, gente, o aspecto do mecônio. Se for um mecônio em grande quantidade, espesso, e o batimento começar a ficar mais fraco, aí você vai entrar com uma cesárea. De urgência. Agora, não precisa assim, tem mecônio, já vai fazer cesárea. Não precisa. Mas é um risco, tá? Eu tive uma situação muito triste, assim, de uma grande aluna e amiga minha, enfermeira, que perdeu o bebê por conta de uma negligência, né? Teve mecônio, mas a médica, não, pode deixar que é assim mesmo, né? O mecônio está claro, mas não ficou avaliando o bem-estar fetal. E quando foi ver, estava em óbito. 40 semanas, assim, 39, 40 semanas. Muito triste. E ela trabalhava nessa maternidade. Ela não teve mais filhos, assim. Era o primeiro, né? Não. Eu acho que ela não sei se ela não quis, se não pode, mas assim, ela ficou muito traumática. Períodos clínicos, gente. Quando eu falo de períodos clínicos, vocês lembram do que acontece com essa gestante? Isso cai muito em concurso. Quais são os períodos clínicos do trabalho de parto? É o período que acontece na gestante. O primeiro período é a dilatação. E é o período mais longo. Ou seja, começa do 1 e termina com 10, né? Dilatação. Então, existe uma divisão desse período. Fase de latência, fase ativa e a fase de transição. É uma divisão que acontece. A fase de latência é aquela fase que as contrações elas são regulares, mas são leves ainda. Mas são fraquinhas. E essa dilatação, ela vai até 4. Então, até 4 centímetros, a mulher está na fase de latência. O período clínico é dilatação, mas numa fase de latência. A partir de 4 centímetros de dilatação, eu já falo que ela está na fase ativa do trabalho de parto. E é nessa fase que eu falo assim, a mulher está em trabalho de parto mesmo, efetivamente. Eu não falo que a mulher está em trabalho de parto antes de 4 centímetros de dilatação. Então, às vezes, o que acontece? A gente chega lá, parturiente na maternidade, com 2 de dilatação. Aí, esse profissional que vai atender de uma forma errada, acaba internando ela numa sala de pré-parto e ela fica lá, ó. Porque ela não está em trabalho de parto. Porque pode demorar ainda dias, né, horas, para ela poder chegar no trabalho de parto efetivo, que é com mais de 4 centímetros. E que pensa comigo, ela está nervosa, ansiosa, com medo, a adrenalina vai subir. A adrenalina vai brigar com a ocitocina, então vai diminuir essa progressão, né? Não vai ficar tão fácil essa progressão do trabalho de parto. Então, o certo é você internar uma mulher na sala de pré-parto, admitir com mais de 4 centímetros, que é quando é a fase ativa de trabalho de parto. Foi? Fase de latência, também chama de pródomos. É um outro nome que dá para a fase de latência. A mulher está em pródomos, ela está na fase de latência. Menos de 4 centímetros de dilatação. Tá? E existe algumas literaturas que não consideram só essas 2 fases, não. Ela também considera uma terceira fase. Não são todas as literaturas, não. A fase de transição seria o final. Aquele finalzinho, tipo, já está com 8 a 10 centímetros, quase período expulsivo. Essa fase já em que a mulher não aguenta mais, ela começa a até fazer movimentos de força, né, involuntário. Lívia, mas a mulher precisa fazer esses puxos? Isso é contraindicado. Essa coisa assim, faz força de cocô, isso não é certo, não é ideal. Porque a mulher, a força, ela vai vir involuntária. Ela vai querer fazer força sem querer, porque vai ser a pressão. Agora, você mandar uma mulher fazer força com 6 centímetros, 8 centímetros, 7 centímetros, é você gastar a energia desnecessária dessa mulher e até mesmo causar até um sofrimento. Porque você, né, fazer força, então deixa natural.
estimula ela a andar, estimula ela a agachar, um banho de água morna, isso é o ideal. Vai chegar nessa fase que vai estar quase no período expulsivo, ou no período expulsivo, que ela vai fazer a força voluntariamente. Ela não vai, a força vai vir, ela vai ter que fazer porque ela vai sentir a vontade de fazer força, que é o momento certo de fazer a força. Agora ficar deitada, vai, força, né? Isso aí é filme de horror. Cada cena morrendo de coisa. As pessoas que têm o bebê dentro da banheira, a criança, quando a gente tira que ela respira ou só quando corta a placenta? Não, quando ela respira, quando você tira. A placenta não tem nada a ver com a respiração. Mas não tem problema não. Não, ela vai depois. Ela tá no meio do líquido. Ela está dentro do líquido. Ela já está dentro de líquido dentro da barriga. A criança, ela está dentro do nosso líquido amniótico. Quando ela está na piscina, ela continua, quando você tira da água, ela vai ter a primeira... Hoje chora porque você tem a dilatação dos alvéolos, que ela sente dor. Ela não chora porque deram uma palminha na bunda dela. Não, é por causa da dor de abrir os alvéolos. Primeira respiração, você abre os alvéolos, ou seja, o alvéolo parece uvas, né? Vamos pensar quando a gente chupa a uva, não fica tudo colabado? É assim que são os pulmões do feto. Quando ele nasce, que ele tem a primeira inspiração, os alvéolos abrem, aí formam as uvinhas, né? Sem chupar. Assim, vamos assim, tô dando mais tem uma banheira, vai pedir o que eu tô Sim. fazer lá na banheira. Em casa, com uma poadola, Sim. Com a enfermeira obstetra, não. A doula não faz o parto. A doula ela só acompanha, mas tem que ter uma enfermeira obstetra do seu lado. Então, isso. E aí, se o seu pré-natal for um pré-natal de baixo risco, você não tem intervenção nenhuma, você pode fazer o parto, né, em casa. E existe enfermeiras obstetras, tem as empresas, né, de parto domiciliar e faz acompanhamento pré-natal. Existe isso. Mas no parto hospitalar não é introduzido nada. No parto hospitalar? No hospital não, em casa. Não, você não pode. É natural. Entendeu? Você pode utilizar, por exemplo, massagem, você pode utilizar óleos essenciais, você pode utilizar acupuntura, você pode utilizar... Depende, aí depende do que é dor pra você, né? Então, depende do que é dor. E como é que você vai trabalhar essa dor? Eu quis, mas eu tive descolamento de placenta. Aí eu tive que fazer cesárea de urgência, porque minha placenta, eu comecei a ter sangramento, pressão aumentou. Mas você só tem um filho? Sim, tá bom só um. Pra que mais? Deixa só um só. Cuidado durante o primeiro período do estágio de parto. Durante a dilatação. Primeiro, registrar todas essas frequências uterinas de contração de 1 hora, o pulso dessa mulher, a temperatura, a pressão, verificar a diurese, o exame vaginal de 4 em 4 horas, ou se houver preocupação com esse progresso do trabalho de parto. Gente, poupa essa mulher de ficar levando toque toda hora. Isso aí é violência obstétrica, né? Toda hora, aí toca o maqueiro, até o maqueiro quer tocar, né? Quando vai ver tocar gente, é horrível. Porque todo mundo quer lá tocar essa mulher. O toque, por exemplo, quando você introduz o dedo, né? Você primeiro introduz um dedo. Você vai tocar o colo do útero. Se você vê uma abertura de uma polpa digital, é 1 centímetro. 2 polpas, 2 centímetros. 3 polpas, 4 polpas, 5, você vai fazendo isso aí para poder ver. Até 10 é a sua mão aberta. Entendeu? Você vai tocar e vai sentir o orifício. Uma polpa, 1 centímetro. 2, aí vai pelo dedo, né? Pela polpa digital. Tá? Mas você precisa, agora, tocar toda hora essa mulher, você deixa o colo demasiado também, né? Porque de tanto ficar tocando, desconforto, exposição para essa mulher, não tem por que ficar tocando toda hora. Oferecer parturiente, tecnologias não invasivas de cuidado, o que significa isso? Bola, rebozo, cavalinho, banheira, né? Existem todas as tecnologias que a enfermagem, além de controles não farmacológicos, de alívio da dor,
compressas, acupuntura, aurículo, sei lá, tem várias coisas que óleos essenciais, massagens, que a enfermeira obstetra ela vem entrando com esses cuidados para alívio da dor, tá? Assim, são perguntas que eu sempre tive. Sim, pode falar. Em casa, eu vou ter em casa criança, Sim. beleza. O que eu avanço assim? Quem leva a placenta não é jogado no lixo? Ou é jogado no lixo normal? Você descarta. Sim. Não teria que botar num plástico infectante? Porque é um pedaço de carne, né? Ali de pedaço. Geralmente, a enfermeira obstetra, você descarta isso. Aí faz lá lixo mesmo, né? Você descarta porque você não tem ali, não tem um risco, né? É um pedaço de... Sim, tudo. Ela faz o mapeamento. Você não precisa ir para o hospital para isso. Entendeu? E para aspirar a criança? Não aspira, não precisa aspirar. Só você fazer a limpeza. Tem que atestar muito bem, por isso que realmente... Tem toda uma avaliação. Entendeu? Se você está vendo que está indo no sofrimento, você leva para a maternidade mais próximo. Entendeu? Mas é todo um acompanhamento. Essa enfermeira faz esse pré-natal, você vê as condições todas, né? Então, assim, existe clínicas e parteiras, né? Enfermeiras obstetras que tem todo um treinamento, uma qualificação para isso, tá? Então, é todo um trabalho sério. Não é qualquer mulher também que pode ter o parto domiciliar, depende das condições dessa mulher, tá? Existe também o seguinte, tem algumas enfermeiras obstetras que, assim, estimulam a mulher, não, eu quero que meu filho, meu marido, minha avó, minha tia, minha amiga, todo mundo assista meu parto. Tudo bem que o parto, chama de o plano de parto, né? É da mulher, a mulher faz o seu plano de parto. E é importante que você também estimule isso. Quem você quer no seu parto, o que você quer. Agora, existem algumas enfermeiras obstetras que conversam muito com essa mulher, que o parto é um evento, né, muito, muito dela, que às vezes quando tem plateias e mais plateias ela pode ficar inibida, constrangida, assim, tenta também orientar. Não é que você vai botar a sua vontade no parto alheio, não é isso, mas cabe a nós orientarmos a ela, né, o que vai ser mais seguro. Que tem mulheres que só quer ela e o filho, nem o marido quer, não quer nem que o pai da criança fique ali. Ela quer ela só naquele momento. Às vezes até a enfermeira obstetra ela quer que fique longe dela, assim, fica só olhando aqui que eu não quero que ninguém fique aqui. E tem que respeitar, né? Que é o momento dela. Para que você vai ficar lá olhando? Vamos lá, né? Imagina, você está de parto e alguém está olhando para você o tempo todo, né? Deixa a pessoa sozinha ali, né? Então, essas coisas tem que respeitar. E cada mulher é uma mulher, com a sua cultura, com a sua individualidade, com a sua crença, com a sua religião, com os seus costumes. Então, estou falando, a dor, às vezes, para você é uma coisa e para outra é outra. Ou, às vezes, a condução do seu trabalho de parto vai ser tão natural, tão legal, que você não vai nem ver aquilo como dor. Assim, aquele momento que você quer ver seu filho, você quer... Né? Isso vai ser muito mais do que aquela dor. E como é conduzida, né? Muitas mulheres, existem várias pesquisas, lá na UERJ principalmente, né? Com os professores que trabalham nessa área de parto, essas enfermeiras obstetras, mesmo que atuam no trabalho de parto, falam que muitas mulheres relatam que assim, a forma como esse parto ele é conduzido, as parcerias, o apoio, faz com que amenize essas dores, né? Às vezes a dor é muito mais por uma questão emocional, assim, de abandono, de medo, e potencializa. É igual, por exemplo, às vezes você está num mau dia, você dá uma topadinha com o seu dedinho lá na quina da mesa. Se você estiver no mau dia, tu vai chorar, você vai fazer um escândalo, vai querer engessar o dedo, vai falar que quebrou o dedo. Se estiver num dia feliz, toda contente, aí tá lá no show de de alguém que você gosta, e você dá a mesma topada, você não vai nem lembrar da topada. Você está tão feliz com aquela situação que você, depois eu vejo isso, não está nem doendo, porque a dor é modulada dessas formas. Então, existem vários estudos que falam sobre isso, né? Primeira coisa,
objetivos reunidos em torno de 3 eixos, né? Ativar o trabalho de parto, aliviador e ajudar na descida e na rotação interna desse feto. Então, 3 coisas básicas na dilatação. É ajudar esse bebê a descer, que ele tem que sair. Então, nós não podemos ter a mulher deitada na cama. A gente está contra essas posições horizontais. O ideal é que a mulher fique verticalizadas, em movimento. Tem mulheres que dançam, né? Até dança funk, dança outras coisas para poder estimular essa ativação. Faz agachamentos, vai para a bola, né? Porque isso tudo ajuda essa criança a descer e a rodar. Porque o bebê, o feto, ele trabalha no trabalho de parto, ele não fica quietinho, não. Ele, para poder nascer de forma certa, ele tem que nascer olhando para baixo. Ele tem que nascer assim. Então, o cucuruco tem que estar aqui na frente. Vamos pensar que eu sou a parturiente. O meu bebê tem que nascer olhando lá para trás. Isso ele faz essa rotação dentro do útero, da pelve, para passar pela pelve. Então, ele tem que se movimentar. Ele tem que passar a cabeça pelo estreito superior da bacia. Depois, ele tem que virar para poder garantir a posição certa para nascer. Se ele não faz essa rotação de forma correta, ele fica preso no canal. E aí pode demorar a descer, e aí não se faz mais a manobra de Clistelé, que é subir em cima da mulher para fazer força. Porque imagina, se a cabeça do feto não está conseguindo achar o diâmetro certo para a pelve. Aí alguém está lá assim, ó, empurrando. Vai ter traumatismo craniano. Essa criança por conta de uma manobra errada. Não se faz mais isso. Outros cuidados. O manual fala, isso aqui eu acho um absurdo, mas o manual traz isso. Injeção de água estéril não deve ser usada. Que seria o placebo. Tipo assim, vou dar uma injeçãozinha para melhorar a sua dor, mas é água destilada. Eles falam que não deve fazer isso, né? Para poder enganar a mulher que está dando uma medicação para dor. Estimulação elétrica transcutânea, que é uma técnica que pode ser utilizada para aliviar a dor, não deve ser utilizada em mulheres que já estão em trabalho de parto, na fase ativa, mais de 4 centímetros, não pode ser usado. A acupuntura pode ser dada desde que o profissional habilitado para isso. Apoiar que sejam tocadas músicas de escolha da mulher. Mas eu adoro passarinhos cantando. Você é enfermeiro. A mulher pode detestar os passarinhos cantando, tu bota o passarinho cantando no parto, ela vai te dar um soco lá, de raiva, vai querer matar os passarinhos. Então, você pergunta para ela, você quer escutar alguma coisa? Você não quer escutar nada? Né? Apoiar que sejam tocados... Não, a hipnose pode ser oferecida às mulheres desejarem. Então, também existe a hipnose. Quem utiliza a hipnose, né? Mas tem que ser um profissional treinado para poder fazer na mulher. Então, a mulher também tem que querer também fazer isso. Não, é para fazer um relaxamento nessa mulher. São técnicas de hipnose. Como fosse terapias alternativas, né? Hipnose, acupuntura, aromaterapia. Por se tratar de intervenções não invasivas, não se deve coibir as mulheres que desejarem utilizar a audioanalgesia e a aromaterapia durante o trabalho de parto. Ela pode, se for a escolha dela, ela pode utilizar. Os métodos não farmacológicos devem ser oferecidos à mulher primeiramente, antes dos métodos farmacológicos. Aí o enfermeiro não entra. Método farmacológico seria as analgesias, né? O enfermeiro não faz isso. Mas primeiro você oferece os métodos não farmacológicos, para depois os farmacológicos for assim da escolha da mulher. Foi? Esse negócio de utilizar esses métodos, né? Vamos humanizar o parto, utilizar bola, utilizar cavalinho. Eu tenho algumas amigas, são enfermeiras obstetras, né? Que elas falaram que teve já mulher, falou assim, pelo amor de Deus, palhaçada é essa? Só para ter essa criança, vai trazer esse cavalinho, vai trazer essa bola. Essa minha amiga fez uma placenta, quando nasceu, ela pegou a placenta, botou tinta, faz tipo um carimbo, né, para fazer uma árvore no papel. Você já viu para dar para a mulher rasgou. Eu quero isso, porcaria, esse negócio, assim, porque tem mulheres que não estão acostumadas a ter esse tipo de tratamento. Assim, é triste falar isso, mas tem mulheres que não querem isso. Então, também é importante você, enquanto enfermeira obstetra, saber assim, até que ponto utilizar isso vai ser benéfico. Os passarinhos cantando. Para você pode relaxar, para outra pessoa pode ser irritante aquilo, né? Então,
Às vezes, assim, os cheiros ou até mesmo aroma, às vezes aquela pessoa detesta esse cheiro. Você fala, não, mas isso é bom para outra pessoa. Para mim, eu detesto esse cheiro, eu não quero sentir esse cheiro. Então, tem que tomar também esse cuidado em relação a essa assistência. Aqui eu trago uma questão. O diagnóstico do trabalho de parto caracteriza por fases. Na fase de dilatação, que a gente acabou de ver, ocorre o quê? Aumento das secreções vaginais, descida do fundo de útero de 2 a 4 centímetros, apagamento de dilatação do colo ou associação sincrônica às metrocístoles. A gente acabou de ver. O que acontece no primeiro período de trabalho de parto? Fundo uterino desce? Apagamento de dilatação do colo. Olha aqui, isso aqui, ó, eles botaram para confundir. O útero não desce. Você tem apagamento e dilatação do colo do útero, tá? Segundo período é a expulsão. Expulsão do feto, tá? Então, você tem a completa expulsão do feto, tem uma fase inicial e uma fase ativa, né? E aí essa mulher faz aqueles puxos de forma involuntária, ela faz a força, é quando o cabelinho já começa a aparecer ali, e é quando você tem toda a saída desse feto, tá? Não é para puxar o feto, né? Não é para poder... Segura, ampara que o feto sai sozinho. Vai ficar puxando pela cabeça, né? Não vai fazer isso. O feto mesmo sai. Mecanismo de trabalho de parto ou estágios mecânicos. São os movimentos que o feto faz. O feto, ele dança reggae, né? Dentro da mãe. Então, o primeiro mecanismo de trabalho de parto é a insinuação. O que é insinuação? É ele chegar com a cabeça na pelve. Por isso que ele começa, né? Ele se insinua na pelve. Uma vez que ele se insinua, ele começa a descer. E ele desce com a cabeça fletida, porque se ele descer assim, ele não consegue. Então, ele sempre desce com a cabeça fletida. E ele vai descendo e vai rodando para garantir entrar na pelve. Ele vai se encaixando. Vai chegar uma hora que ele vai chegar aqui embaixo dessa forma. Ele tem que chegar olhando para baixo. Para ele fazer o quê? A extensão, ó, aqui é a vagina. Extensão. Aqui, se ele fizesse, está preso no ombro. Então, ele vira, rotação externa da cabeça, para depois liberar os ombrinhos. Então, é assim que um feto nasce. Ele se insinua na pelve, ele desce, ele flete, ele gira, e ele tira a cabeça, vira para cá e nasce. Parece fácil, mas ele faz tudo isso, tá? Então, se aqui está o canal vaginal, está nascendo, aí parece a cabeça, e começa a puxar ele, não vai, o ombro vai quebrar. Tem que deixar ele fazer isso aqui. Ele vira para tirar os ombros. Não, ele vira. Você pode amparar, mas ele que faz o movimento. Pontos principais desse período de expulsão. Puxo materno espontâneo. A mulher faz força sem querer. Pode ter massagem especial, posição materna, cuidado com o períneo. Ou seja, você só vai amparar essa criança, às vezes, dependendo se a mulher da posição da mulher, se ela estiver agachada, pode vir com força. A criança pode vir na... Então, você segura para que você não cair e nem também lacerar muito essa mulher, porque pode lacerar por conta da força, né, da saída. Você segura. Precisa fazer episiotomia? Não precisa, nem é indicado isso. A gente está querendo, assim, abolir a episiotomia. Só fazer episiotomia nos casos realmente você vê assim. Se a criança nascer, a mulher vai ter laceração que pode chegar a pegar anos. Então, você faz um corte. Primeiro, pode fazer esse corte? Pode. A episiotomia pode. Mas, assim, não é indicado. A gente tenta evitar o máximo possível, tá? Como também, a manobra de Clisteller não é mais realizada. Aquela que sobe em cima da mulher e faz força aqui. Não se faz mais isso, tá? Nessa fase, quando o feto é expulso, você faz o clampeamento do cordão. O ideal é esperar esse cordão parar de pulsar para fazer o clampeamento. A não ser mulheres HIV positivo, tá? E depois deve ser essa distância de 10 a 15 centímetros do bebê. Então, você me mede 10 a 15 centímetros de cordão e faz o clampeamento, tá? E depois o corte. Continuando. Você pode... Aí, voltando aqui. Pode? Uhum, é bom que eu até parei aqui, o negócio deu...